Então, pessoal, nessa segunda parte da aula, a gente vai falar sobre a Contra-Revolução e diante. Então, a Contra-Revolução, como o próprio nome já diz, era um movimento antirrevolucionário, certo? Ou seja, o clero, a nobreza e a monarquia francesa eram contra a perda de seus privilégios e, portanto, era contra os ideais da Revolução Francesa. Então, não apenas isso se limitava à França, porque outras monarquias de outros estados absolutistas, a Prússia, a Áustria, a Espanha, a Rússia, eram contra a Revolução e também temiam a difusão, né, dos ideais revolucionários, certo? Então, para que a Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa não chegassem a esses outros lugares, se deu aí a Contra-Revolução, certo? Então, um primeiro indício desse movimento é a demissão do ministro, que é um ministro liberal, que era a favor da Revolução, o Jacques Necker, pelo rei, em 12 de junho, e também os mercenários suíços. Esse evento é muito curioso, porque o rei ele contratou esses mercenários para invadir a França e após essa invasão eles conseguiram restaurar o poder da monarquia. Mas esse movimento é deflagrado e depois ele é reprimido. Aí a gente tem aqui, né, o rei não aceita a Assembleia Constituinte, ou seja, ele quer ser um monarca, mas ele não quer obedecer à Constituição, certo? A Constituição de 1791. Então, ele quer ter poderes ilimitados. Ele não quer governar sobre a tutela, né, dessa Constituição. Bom, aí aqui nós temos a fuga de Luís XVI, eu botei Luís XIV, desculpa, mas é Luís XVI, eu botei 1691, 1791, errei também, e as suas ambições no exterior. Vamos lá, o Luís XVI, ele fugiu da Rússia, ou da França, e ele foi descoberto perto da fronteira, né, da França. E os seus interesses era se reunir com a monarquia prussiana e criar um exército contra-revolucionário e atacar a França e restaurar o seu poder na monarquia, certo? Mas ele é descoberto, como eu havia dito. Aí depois, o terror das monarquias europeias com a Revolução Francesa, o tráfico ecumênico da Revolução. Como eu já havia dito, muitas dessas monarquias temiam a Revolução porque elas tinham esse caráter ecumênico. Como assim ecumênico? É quase que religioso, né? A Revolução Francesa ela queria difundir seus ideais, ela não queria ficar restrita aos limites do território francês, ela queria levar isso para outras monarquias e abolir pouco a pouco o regime, o antigo regime, né? Depois nós temos o início da guerra em 1792, o que acontece? Em 1791, a Prússia assina uma declaração com a Prússia e a Áustria, eles assinam, né, um documento que visa fazer uma guerra contra a França. E depois, quando essa guerra se inicia, muitas outras monarquias absolutistas se unem contra a França, né? Aqui, após apoio de parte do exército francês, de nobres e de Luís XIV, a guerra sim, os nobres apoiavam, o clero apoiava a guerra. Por quê? Porque essa guerra vai enfraquecer o poder dos revolucionários, vai enfraquecer o poder da burguesia, etc. Então, por isso que eles eram a favor da guerra. Depois a gente tem uma revolta popular contra o rei e a monarquia em 1792. Essa é mais uma revolução dentro da revolução. O que acontece? O terceiro estado, né, os sans-culottes e os camponeses, começam a ficar muito desconfiados de certas atitudes do rei. Quando o rei é pego na fronteira e depois se descobre que ele estava armando um complô contra a França e ele era favorável à guerra contra a França, as pessoas começam a ver o rei com muita desconfiança e vai acontecer
durante muitos meses de 1792, uma série de revoltas que toma a França. Isso vai exigir uma tomada de decisão muito rápida. E aí é criado, em 1792, a Convenção. A Convenção ela vai ser responsável por abolir de vez a monarquia constitucional, certo? Quer dizer, a monarquia, por mais que a gente estivesse tentando preservar ela na Constituição, não dá mais, porque essa monarquia é totalmente contra. Então não tem como nós adestrarmos essa monarquia. Ela sempre vai ser contrária à Revolução. E aí se proclama a primeira república democrática, né? Chamada República Democrática Francesa. E aí nós começamos as divisões políticas, né, as tão famosas divisões políticas entre os jacobinos e entre os girondinos. Isso cai muito em prova, certo? E a gente tem que ter uma atenção com relação a essas divisões. O que acontece? Isso aqui marca a origem, né, da divisão política que nós temos hoje, né? Fulaninho é de esquerda, fulaninho é de direita. Então ela tem uma certa origem aqui nessa divisão. O que acontece? No parlamento se dividia dois grandes grupos aí, certo? De um lado você tinha os jacobinos e do outro lado você tinha os deputados os girondinos à direita. E você tinha também os parlamentares do centro. O que acontece? Os jacobinos eram aqueles liberais que queriam dar um maior... queriam ampliar as reformas sociais, eram os liberais mais progressistas, visavam o bem-estar maior da população, né? Queriam garantir maiores direitos sociais e políticos, ao passo que os girondinos, à direita, não queriam muito isso. Eles eram o lado conservador, aqueles que queriam manter a ordem. Eles também participaram da Revolução Francesa, certo? Mas eles estavam ao lado não da população ou da pequena ou média burguesia como os jacobinos. Não, eles favoreciam a alta burguesia, certo? E por último nós temos o centro, que eram os deputados o Pântano, né? Também cai, né? Da região do Pântano na França. Então, o centro, ele flertava um pouco com os jacobinos, mas eles eram em sua maioria mais conservadores e se aliaram mais aos girondinos. Então, a Primeira República, ela sofre essas divisões políticas que se iniciam após a prisão do Luís XVI. Luís XVI é preso, né, depois que ele é pego fugindo da França, e aí há essa divisão entre os revolucionários, aqueles que querem a morte, né, do rei e aqueles que não. Passando adiante, aqui é um resumo, né, dessas duas posições, aqui eu coloquei. Enquanto os girondinos eram liberais, agrupava e representava os interesses da burguesia de negócios, comerciantes, armadores, banqueiros, os jacobinos eram democratas, representando os interesses da média e da pequena burguesia, de profissionais liberais, funcionários e lojistas. Ok? Passando adiante, aqui nós temos o período republicano, né? O período da Convenção, que vai de 1792 a 1795. Bom, nesse período republicano, quem manda no início, em 1792, os girondos, os girondinos. Então, os girondinos, junto com o centro, é o que comandam o parlamento nesse período, certo? Então, eles aprovam a Constituição de 1793, que a gente vai falar deles daqui a pouco. Essa Constituição, ela é mais radicalizada, ela é mais revolucionária, vamos dizer assim. E ela é mais escrita pelos jacobinos do que pelos girondinos. A gente vai ver o porquê daqui a pouco, certo? Depois a gente tem a morte do rei, em 1993, e a queda dos girondinos. Por quê? Os girondinos, eles apoiavam o rei, certo? Então, eles começam a ficar enfraquecidos após a morte do rei e também após a revolta de Vendéia, também, que eu coloquei aí, em 1793. O que acontece? Boa parte dos camponeses dos sans-culottes são recrutados para o exército de uma maneira muito autoritária, né? Então, eles são obrigados a comparecer ao exército para enfim, né, guerrear. E aí boa parte desses camponeses se sente ameaçado e aí fazem essa revolta de Vendéia, criticando essas posições dos girondinos. E aí os jacobinos aproveitam essa tensão, né,
essa fragilidade que os girondinos estão vivendo, e aí assume o poder e tomam o poder dos girondinos. E aqui é o legado que eu coloquei dos girondinos, que eles deixaram para os jacobinos, é um período de muita guerra contra a revolução, especulação, inflação e carestia, certo? Depois a gente tem a fase aí do terror jacobino. O terror jacobino, minha gente, era aquele que era contra os especuladores e contra os traidores. Traidores do quê? Traidores da revolução. Então, se você fosse alguém que fazia certas críticas ou ia contra os ideais da revolução, provavelmente você ia ser guilhotinado. Sabe aquela guilhotina que ceifa a cabeça do sujeito, né, que corta a cabeça da pessoa? Então, aquilo ali é o momento do terror jacobino. Então, os contra-revolucionários vão ser, em sua maioria, mortos, executados pela guilhotina. Depois a gente tem aqui a centralidade do Comitê de Obras Públicas e o Comitê de Segurança. O que acontece? Quem vai presidir essa convenção, essa república, é o Comitê de Obras Públicas e o Comitê de Segurança. Quem vai ser vamos dizer assim, o presidente do Comitê de Obras Públicas vai ser o Robespierre, né? Ele vai substituir Danton, que era o jacobino, e aí o Robespierre, o famoso Robespierre, ele vai assegurar o Comitê de Obras Públicas, que é aquele que vai ser responsável por garantir as principais reformas da República, certo? Depois nós temos o Comitê de Segurança, que é aquele que fazia aquela triagem política, né? Que é aquele que ia atrás daqueles que cometessem algum ato contra-revolucionário. E depois, uma observação, né? Os sans-culottes não são, nesse momento, uma força revolucionária que tinha alguma alternativa para o capitalismo. Isso é importante, gente. Veja, quando a gente fala de sans-culottes, sem dúvida, era a ala mais revolucionária da Revolução Francesa. Mas eles não eram, eles não tinham um programa político, certo? Eles não tinham um programa político muito bem claro, né, que visasse a superação daquele regime. No caso, o capitalismo que está se iniciando. Ele não era um movimento socialista que viesse a superação. Isso mesmo só vai acontecer no século XIX. Então, não acho que os sans-culottes eram, né, socialistas, coisa do tipo. Não, eles só queriam uma igualdade mais radicalizada do que a burguesia, evidentemente, e também até mais do que os jacobinos, certo? Então, aqui nós temos o governo Robespierre, né, cai com muita frequência, né, esse governo, e aqui eu coloquei algumas questões que são muito centrais quando a gente quer entender esse período. Então, primeiro aspecto, tabelamento dos preços dos produtos, lei do máximo. O que é isso? Gente, o que o Robespierre instituiu foi um limite de preços para alguns produtos. Então, por exemplo, o pão, que era, como eu já falei, né, o principal artigo de consumo, ele tem um limite de preço. Então, vamos supor, colocando isso aqui para o Brasil, né? 10 pães só poderiam valer até R$2, mas que isso estaria indo de contra a lei do máximo, que era isso que limitava o valor dos alimentos. Depois a gente tem o fim definitivo dos privilégios feudais, que a Constituição de 1791 já tinha abolido certos privilégios e tal, mas agora é definitivo. Todos os privilégios feudais são abolidos, certo? Para deixar definitivo que a Revolução Francesa queria, de fato, acabar com os privilégios dos nobres. Aí depois a gente tem aumento dos impostos para os mais ricos, isso é muito revolucionário, então quanto mais terras você adquirir, mais taxação para você. E logicamente, gente, que quem não vai gostar disso aqui é a alta burguesia. A alta burguesia não vai gostar dessas políticas dos jacobinos. A gente vai ver que a alta burguesia vai golpear esse governo daqui a pouquinho, certo? Aí a gente tem aqui maior proteção legal para os pobres. Sim, os pobres agora começaram a ter uma presença na política cada vez maior, certo? E também uma proteção de direitos sociais cada vez maiores. Depois a gente tem a reforma agrária, certo? Que é uma forma de democratização da terra. Depois a gente tem a libertação das colônias dos escravos. Vamos lembrar que a França detinha algumas colônias na época da colonização e do mercantilismo, aquela coisa toda. E aí ela começa a fazer a libertação de maneira deliberativa para libertar essas colônias. Um caso muito famoso é a Revolução que até Helder falou, me esqueci agora, do Haiti, né? A Revolução Haitiana, na ilha de São Domingos, que é uma revolução que vai ser incentivada
pelos revolucionários jacobinos, né? Depois a gente tem a aprovação do sufrágio universal e do direito de rebelião. Muito cuidado aqui, tá, gente? O sufrágio universal não abrange todo mundo. Mulher nessa época não poderia votar, por exemplo. Mas aqui já tem uma diferença significativa sim. Por quê? Antigamente, o voto, até a Constituição de 1791, ela era censitária. Quer dizer isso, você só pode votar se você tiver uma quantidade X de terras, né? Então, se você tiver um certo X de terra e também privilégio político, você pode votar. Você pode ter você legalmente você tem esse direito de diretamente exercer seu voto. Com a Revolução de 1700, com a Constituição, melhor dizendo, né, de 1793, o sufrágio universal agora abrange até aquelas fatias da população que estavam isentos. Lembra daquela divisão, cidadão passivo e cidadão ativo que eu estava falando? Então, ela cai abaixo e aí se institui o sufrágio universal. E o direito de rebelião, que é um traço maior desse governo Robespierre. Robespierre, ele previa legalmente que o povo poderia se insurgir contra o governo se esse governo tomasse uma atitude autoritária com o seu povo. E aqui uma observação, os interesses dos sans-culottes não são os mesmos dos jacobinos. Atenção, galera. Veja, por mais que os jacobinos e os sans-culottes andassem de mãos juntas, eles não tinham o mesmo interesse. Os sans-culottes eram muito mais revolucionários, certo? Do que os jacobinos. Os jacobinos eram liberais, né? Eles defendiam que o Estado garantisse, né, esses direitos sociais, direitos políticos para, em nome do progresso, aquela coisa do iluminismo, né, para a liberdade, etc. Mas eles não eram contra o capitalismo, diferente dos sans-culottes. Os sans-culottes é uma força anticapitalista, tá? E antiliberal. Os jacobinos não, eles não são anticapitalistas não, tá? Eles são capitalistas e são liberais. Mas eles andam de mãos juntas, certo? Porque um se interessa por outro. Bom, passando adiante, isso aqui é um artigo que é incluso naquela declaração do direito, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e aí é reescrita essa declaração em 1793, e aí você tem mais um artigo aí, né? Claro que muita daquela coisa é conservada, a de 89, mas outras coisas são acrescentadas, como por exemplo o artigo 35 que diz: quando o governo viola os direitos do povo, a insurreição é para o povo e para cada porção do povo o mais sagrado dos direitos e o mais indispensável dos deveres. É aquilo que eu falei. O Pedro Robespierre autorizava o direito de rebelião. Autorizava que o seu povo se insurgisse contra o Estado, né? Mas isso acaba rápido, né? Vamos lá, antes de falar sobre isso, aqui é o seguinte: a teoria do governo revolucionário, né, apresentada por Robespierre em 25 de dezembro de 1793. Isso aqui eu não vou ler agora por causa do tempo, certo? Então já está quase extrapolando o tempo. Então, mas o que eu sugiro é que vocês pausem e dêem uma lida nessa declaração que ele pronunciou em dezembro. E aí é interessante que vocês vão ter contato com o que é que os jacobinos de fato defendiam, né? Agora veja só, passando aqui para a reação thermidoriana, esse Estado que há um nível de progressividade, né? Quer dizer, há um progressismo muito grande dentro desse Estado, da República Democrática, isso vai fazer com que a alta burguesia comece a ficar insatisfeita com os jacobinos e principalmente com Robespierre. Então, em julho de 1794, a convenção ela derruba os jacobinos, certo? A própria república tira os jacobinos, certo? E os jacobinos são executados em sua grande maioria. Robespierre é um deles, mas muitos outros líderes, né? Saint-Just, que era também um revolucionário da época, também executado. E aí desaparece a República Democrática. Então aquela república que tinha avançado muito nos direitos sociais, ela é aniquilada completamente, certo? Porque estava insatisfação naquela ala mais conservadora da Revolução e principalmente a alta burguesia. Aqui, os direitos conquistados dos mais pobres são dissolvidos, é o que eu já tinha dito, né? Então, a volta de uma política liberal, a difícil situação dos movimentos populares, promulgação de uma nova Constituição, a volta do voto censitário. É basicamente isso que ocorre nessa reação
Termidoriana. Termidoriana é por causa de Termidor. Termidor, Brumário, para quem vai ver daqui a pouco, é o que representava os meses do calendário revolucionário, certo? Então, julho e agosto era o que chamava de Termidor, né? Então, os termidorianos, eles tiraram, né, muitos direitos sociais do povo. Por exemplo, o direito de votar, né, eles voltaram com o direito do voto censitário, promulgaram a nova Constituição bem mais conservadora agora, certo? E aí começa o início do diretório, que é a última fase da Revolução Francesa, certo? E aqui chegamos ao final da Revolução Francesa, pessoal. Aqui o fim do terror, mais uma vez, o fim do terror jacobino, mas aí também tem um terror dos girondinos, que é pouco dito, né? E ele não é classificado como terror nem nada, porque os girondinos não se consideravam que eles estavam fazendo terror, os jacobinos também fizeram terror depois de derrubar a República dos Jacobinos, a República Democrática, mas eles também instauraram um terror. Eles começaram a matar muitos sans-culottes, começaram a matar muitos jacobinos, começaram a perseguir aqueles revolucionários mais radicais, certo? Aqui, após a morte de Robespierre, a alta burguesia ocupa o governo e consolida seus interesses. Eu já vinha dito isso para vocês, certo? O grande sonho da alta burguesia era destronar os jacobinos, né? Depois a gente tem a conjuração dos iguais. Vê só, galera. Esse processo de diretório vai fazer com que os movimentos populares fiquem muito enraivecidos, né? Eles vão ficar muito insatisfeitos com essa nova realidade, certo? E vão se rebelar. Então, em abril, maio e junho de 1796, é formada a Conjuração dos Iguais, que é um movimento que sai tanto do movimento sans-culottes como também dos jacobinos, e começa a radicalizar aquela política, começa a querer derrubar o diretório e voltar com a República Democrática. E aí o seu líder, o Babelf, né, ele é uma figura interessante, porque ele vai fornecer os ideais mais primários daquilo que a gente vai chamar depois de socialismo. Então ele já vislumbrava nessa época a abolição da propriedade privada, por exemplo, que é algo que a gente pode identificar claramente com o pensamento socialista. Então ele é um cara que está dando início a esse pensamento. E ele lidera essa Conjuração dos Iguais, mas eles são rapidamente reprimidos pela Guarda Nacional e também pelo Exército do Diretório, certo? Depois, o diretório é composto por 5 diretores que exerciam o poder executivo, certo? Conter as revoltas populares com força e repressão, é o caso da Conjuração dos Iguais, né? Que eu acabei de falar. E aí há um golpe de Estado deflagrado por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado no diretório, certo? E acaba com a Revolução Francesa. Pelo menos, não os ideias da Revolução Francesa. Esses vão vigorar até hoje, né? Vão permanecer até hoje. Mas ele acaba com esse período, né, de grande agitação política. E aí você vai ter a dissolução do diretório pelo consulado, né, e o fim do ciclo revolucionário. Aqui acaba a Revolução Francesa de vez, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Napoleão e finalizar a aula, certinho? Bom, antes eu coloquei aqui a estrutura básica da Constituição aprovada, certo? De 1795, falava o seguinte: dividiu o poder legislativo em 2 casas, Conselho dos 500 e Conselho dos Anciões, 250 deputados, e entregava o executivo a um colegiado de 5 diretores, que eu já tinha falado, né? Daí o nome diretório, dado o regime criado pela Constituição de 1795. Então, isso aqui é mais ou menos para vocês terem ideia como é que eles vão se organizar agora. Então, não há mais aquela assembleia, né? Aquela organização que a gente tinha na República, né? Bom, aqui só uma conversa de historiador, né? Uma observação. O professor Modesto Florezano, ele escreve, né, em seu livro As Revoluções Burguesas o seguinte: embora a Revolução estivesse acabada, os historiadores consideram a República Termidoriana, ou o período diretório, como parte da Revolução, porque a burguesia termidoriana foi incapaz de estabelecer-se no poder.
Então, minha gente, essa última parte do diretório, que é muito mais conservadora, né, que abandona muito daquelas aspirações genuínas, né, da Revolução dos Jacobinos, mesmo que ela seja muito conservadora, ela ainda faz parte da Revolução Francesa, certo? Então a Revolução Francesa não acaba em 1794 com os Thermidorianos, tá? Ela vai até 1799. E por último, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre o período napoleônico, né? Que é o imperador aí, talvez um dos mais famosos imperadores, né, depois de Alexandre, que é o Napoleão Bonaparte. Bom, como eu já falei, o Napoleão ele dá um golpe no diretório e ele se torna cônsul, né, que era um cargo ocupado na época. E aí, ele não satisfeito, ele se autoproclama imperador da França, né? Ele deixa de ser cônsul para se tornar imperador e ele se autoproclama. Há um caso muito interessante que o Papa vai visitar ele na França e ele aproveita o ensejo e aí rouba a rainha, né, lá do Papa e se autoproclama imperador da França. Bom, aqui, um de seus maiores objetivos era afastar a presença da monarquia e criar um Estado moderno. Exatamente, veja, como eu já havia falado. A Revolução Francesa, formalmente, ela acaba em 1799, mas os ideais da Revolução não acabam por aí, certo? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Napoleão, ele era um cara que desde a sua juventude ele era um jovem, ele era um pequeno intelectual, lia muitos livros, né, segundo seus biógrafos, e simpatizava muito com os ideais iluministas, né? Ele leu Rousseau, ele leu Montesquieu, ele leu Locke, todos esses autores. Então, ele vai ser muito influenciado pelos ideais iluministas e também pelos ideais da Revolução Francesa. Então, ele vai querer afastar a monarquia, porque a monarquia é contra esses valores, e vai querer criar um Estado moderno, um Estado burguês, tipicamente, certo? Aí nós vamos ter também uma coisa que vai marcar o período napoleônico, que são as reformas sociais e culturais. Talvez o maior exemplo dessas reformas são as reformas educacionais, né? Na França vai acontecer uma uniformização do ensino público, né? Então vão ser criadas muitas escolas e também vai haver uma reforma universitária. Isso era feito também por uma estratégia política. Napoleão queria difundir as ideias revolucionárias nas escolas também. Então os alunos tinham acesso aos iluministas, etc. Então, é um período que se caracteriza por essas reformas sociais. Depois, esse bloqueio continental a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Mas vamos falar aqui, o imperador desejava espalhar a revolução ao mundo. Exatamente, minha gente. O Napoleão, ele sabe aquele sonho da Revolução Francesa, né, de levar aquele caráter ecumênico que eu tanto falei, né, de querer levar para outros lugares da Europa os ideais da Revolução e abolir o absolutismo, o antigo regime, as monarquias. Isso se preservou com o Napoleão. Isso era um objetivo. Então ele declarou guerra à Prússia, ele declarou guerra à Áustria, ele declarou guerra à Espanha, ele declarou guerra à Holanda, ele declarou a Alvacévia, ele declarou guerra à Rússia, ele declarou guerra para todas as monarquias europeias. E aí começa o início de muitas guerras na Europa, né? E aí ele é vitorioso em muitas delas, mas ele começa a perder um certo prestígio em combate, quando as tropas vão ficando cansadas, há muita perda, né, tanto de homens quanto de armamento, de mantimentos, e aí ele começa a ter uma queda. E é que eu coloquei a queda de Napoleão. Como ele começa a perder vigor, ele começa a perder vigor na guerra, né? Então, ele começa a perder para os russos, né? Então, o czar Alexandre I consegue derrotá-lo em guerra, embora depois ele consiga ocupar Moscou, mas depois ele é afastado. Ele também perde para a Bélgica e também perde para a Espanha, né?
E a grande perda dele, sem sombra de dúvida, é em 1815, que é a Batalha de Waterloo, né? Essa batalha é a que vai enfraquecer Napoleão totalmente, e aí ele regressa para a França. Só que quando ele regressa para a França, há um complô, certo, de aristocratas que querem golpear o Napoleão e querem tirar ele do poder. Por quê? Essa aristocracia aproveita que o Napoleão está em guerra para restaurar a monarquia. Exatamente, querem restaurar a monarquia. E aí ele e outros soldados, né, do seu exército são exilados, né, eles se autoexiliam, na verdade, e vão para a ilha de Elba, certo? Em 1815, né? Em 1815 ele vai para Elba. Ele ainda consegue nesse mesmo ano querer recuperar o poder, mas ele não consegue, porque quem entra em seu lugar é o Luís XVIII, que é o irmão do Luís XVI, que foi guilhotinado, né? E aí é o que se dá a guerra de Napoleão. A queda de Napoleão se dá por conta disso, pela essa perda de prestígio político internamente, né? Porque os franceses tinham interesse de restaurar a monarquia, e aí dá fim a esse período do Napoleão. E aí entramos no último tópico da nossa aula, que é o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Rapidamente, o que significa, né, esses dois movimentos. Bom, o Congresso de Viena, ele foi formado pela França, pela Inglaterra, pela Prússia, pela Inglaterra, pela Áustria e pela Rússia, né? Esses 5 países queriam remapear, né, os territórios da Europa. Então, a Guerra de Napoleão fez com que muitos reis perdessem certos territórios que foram anexados para a França, certo? Muitos príncipes, por exemplo, foram mortos durante essa guerra e aí foram destronados. Então, o Congresso de Viena queria recuperar essas terras que foram perdidas e queriam reorganizar esse território europeu, oferecendo novamente essas terras que foram tiradas por Napoleão. E depois nós temos a Santa Aliança, né? Outra coisa, antes de ir para a Santa Aliança, o Congresso de Viena, ele consegue restaurar algumas dinastias que foram que foram acabadas, né? Então, por exemplo, a dinastia dos Braganças, por exemplo, em Portugal, foi restaurada. A restauração também dos Bourbons na Espanha e na França, né? Então, uma restauração, o Congresso de Viena significa a restauração dessas monarquias absolutistas, certo? E depois a Santa Aliança. A Santa Aliança, ela é formada também por esses países, menos a Inglaterra. Isso é um dado importantíssimo. A Santa Aliança, ela é uma aliança entre esses países que eu havia mencionado, né? No caso, a França, a Rússia, a Prússia e a Áustria, e eles se juntam para restaurar a monarquia na Europa inteira, certo? Então, eles vão buscar restaurar mais uma vez a monarquia absolutista e expurgar de vez o ideário revolucionário, né, dos franceses, né? Mas o que acontece? Os ingleses não concordam com essa aliança e também não são a favor dessa aliança. Por quê? Gente, o Congresso de Viena e a Santa Aliança vão permitir, não é que vão permitir, mas eles vão querer expulsar o ideal revolucionário, certo? No entanto, a gente tem que pensar o seguinte, a Inglaterra, isso aí já é século XIX, a Inglaterra já pensa mais numa estratégia econômica do liberalismo. Então não é interessante para ela que ela tenha um Estado monárquico, porque esse Estado não simboliza eficiência para essa burguesia, né? Então os liberais ingleses, eles saem de fininho nessa aliança, eles não se agrupam com as outras monarquias e logo, tanto o Congresso de Viena quanto a Santa Aliança vão perder vigor, porque o liberalismo no século XIX é um fato basicamente irreversível, e aí a gente entra numa época do capitalismo, a formação do capitalismo. Então esses foram os únicos
suspiros da monarquia, né? O Congresso de Viena e a Santa Aliança foram as últimas tentativas das monarquias absolutistas, né, de querer recuperar o poder, mas isso já era tarde demais, ok? Então, só para o final, né, aí eu te pergunto qual foi a melhor época da história: Napoleão, a queda da Bastilha ou o grande terror, né, da guilhotina? E aqui o nosso querido professor Eric Hobsbawm, mais uma vez aqui, ele vai falar o seguinte em seu livro Era das Revoluções. Ele diz aqui: ele, Napoleão, destruíra apenas uma coisa, a Revolução Jacobina. Ou seja, o Napoleão, ele conseguiu o sonho jacobino, ele conseguiu destruir, que era o sonho de igualdade, continua, o sonho de igualdade, liberdade e fraternidade do povo se erguendo na sua grandiosidade para derrubar a opressão, certo? Ele conseguiu derrubar isso. No entanto, a ideia jacobina foi um mito mais poderoso do que o dele, né? O de Napoleão, pois após sua queda foi isto, e não a sua memória, que inspirou as revoluções do século XIX, inclusive em seu próprio país. Exatamente. Então, a Revolução Francesa, como eu falei desde o primeiro slide para vocês, ela vai ultrapassar as fronteiras da França. E essa ideia do jacobinismo, né, é o que vai ser o grande símbolo da Revolução Francesa. Quando a gente pensa em Revolução Francesa, a gente pensa rapidamente na queda da Bastilha e já vai pensando na guilhotina, que é um dos maiores símbolos dessa revolução. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula sobre a Revolução Francesa. Foi uma aula bem corrida, tá? Pra vocês que não sabem, eu tô com febre pra cacete. Então, foi bem corrida, eu tô aqui suando, mas deu pra fazer, tá certo? Então, estudem, aproveitem essa quarentena, tomem todos os cuidados, por favor. Enfim, e é isso, cara. E não vamos perder o foco dos nossos estudos, tá bom? Certo? Um abraço, um beijão pra vocês e é isso aí.